E aí, galerinha do oitavo ano, aqui o professor Douglas, vamos para a aula 3. Hoje a gente vai falar de transformações geométricas, a gente vai começar um novo tema. É um tema muito interessante na parte de geometria. Primeira, o que, na verdade, é transformação geométrica, às vezes a gente fica assustado, mas são coisas relativamente simples que acontecem no dia a dia. São reflexões, rotações e translações. Vamos começar então primeiro com a reflexão, né? O que que é uma reflexão? Ó, eu coloquei aqui, ó, uma transformação geométrica onde os objetos geométricos são refletidos em duas partes simétricas que se sobrepõem, ou então os objetos possuem uma cópia. E se colocadas uma do lado da outra, né, elas ficam uma de frente para a outra e você podem se sobrepor. Aqui o primeiro caso é esse segundo aqui que está descrito, né? Os objetos possuem uma cópia. Então você tem aqui, ó, eu peguei o Steve do Minecraft. Se você passar uma linha vermelha aqui no meio, e a gente já vai ver que essa linha se chama eixo de simetria, passar uma linha no meio dele, cortar ele no meio com a tesoura, assim, ó, cortar ele no meio, eu vou obter duas metades. Essas metades eu chamo de objetos simétricos, né? Eu marquei um de amarelo e outro de verde. Mas eles são o mesmo objeto. Por quê? Se você pegar aqui nessa linha aqui, ao invés de cortar, como eu dei essa ideia, né? Você dobrar ela assim no meio, você vai ver que eles vão se encaixar perfeitamente. Por quê? Você tem uma relação de simetria, ou seja, o lado que está marcado como amarelo é igual ao lado que está marcado como verde. Então, por eles serem simétricos, eles têm essa relação de sobreposição. A única diferença é que eles estão um de frente para o outro, ó. Eles não estão olhando para o mesmo lado. Seria como se fosse uma pessoa aqui, ó, uma pessoa. Isso daqui é um espelho e tem uma pessoa olhando para o espelho, ó. Então, o espelho, ele não vai, a pessoa não vai estar olhando assim para o espelho, certo? Não vai ver as costas dela. Ela vai ver ela de frente. Então, essa é a relação que a gente chama de reflexão, porque as duas vão estar olhando exatamente para o lado oposto, né? Ou seja, elas vão estar se encarando de frente. Isso é essa relação de reflexão. Aí, nesse caso, é duas metades, né? Se você pegar a sua cara lá e colocar metade dela no espelho, aqui tá seu rosto, né? Eu não sou muito bom de desenhar. E colocar metade dela no espelho, você vai ver que a outra metade vai ser exatamente a mesma coisa que vai mostrar, certo? Porque o espelho ele divide exatamente nessa relação simétrica. E a reflexão ela vem justamente disso, da gente observar o espelho como ele traz essa simetria. Um outro caso de simetria, né, de reflexão, é justamente esse objetos olhando, seria como se eles estivessem olhando para o espelho, ó. Então aqui você tem um Steve, imagina que essa linha vermelha é o espelho. O que acontece? Quando ele se olha no espelho, ele se vê, mas ele se vê se encarando de frente, ó. E você pode ver que esse Steve aqui que está no espelho, ele não está olhando para lá. Ele está olhando de frente para o outro Steve. Esse Steve aqui, ó, que está no espelho, ele não tá olhando para cá, para fora. Ele está olhando de frente para o outro Steve. Por quê? É essa relação de reflexão. E como isso é um espelho, obviamente, a gente está considerando essa reta aqui, ó, essa reta de reflexão espelho, obviamente esse objeto verde vai ser igual a esse objeto que está escrito em amarelo, certo? Então é o mesmo Steve, a diferença é que um está no espelho e o outro não. Bom, a gente vai fazer alguns exemplos agora, tanto dentro do GeoGebra quanto dentro do Minecraft. Então, galerinha, como a gente pode observar aqui no GeoGebra, ó, primeiro eu coloquei um triângulo e coloquei relação de reflexão. Ó. Então, se a gente contar, ó, você imagina que essa linha aqui é o espelho. Se a gente fizer essa conta, ó, esse ponto N aqui, ó, ele está dois quadradinhos do espelho. E o ponto que que corresponde à reflexão dele é esse outro ponto aqui que está como N'. Ó. Você pode ver que ele também está duas coordenadas. Então, como é uma relação de reflexão, eles estão com a distância invertida, mas eles sempre vão estar à mesma distância do espelho. Então, se você partir do espelho e for andar nessa direção, o ponto N vai estar a duas casinhas, ó. Uma, duas. Agora, se você for partir do espelho e for andar na outra direção, o ponto N, o ponto correspondente também vai estar a duas casinhas.
Isso vale para esse ponto M aqui, ó. Se a gente contar do espelho, ó, 1, 2, 3, 4 casinhas. E o outro tem que estar 4 também. Vamos lá olhar, ó. A partir daqui do espelho, ó. 1, 2, 3, 4 casinhas. Então, esse outro ponto, que são os pontos correspondentes. Então, é dessa forma que a gente faz uma figura refletir. Então, se eu tiver aqui, quero construir uma figura refletindo. Então, eu vou construir um quadrado aqui, por exemplo. Ó. Construir um quadrado e quero que ele reflita bem aqui, ó. Ó, quero que ele reflita aqui. Então, como que a gente faz para construir essa reflexão? A gente vai lá, ó. Esse ponto, ele está a quantos quadradinhos do espelho? Ó? 1, 2, 3. Então, eu vou contar 3 no outro sentido agora. 1, 2, 3. E põe um ponto aqui, ó. Coloquei um ponto aqui. Esse ponto aqui, ele está a quantos quadradinhos do espelho? 1, 2, 3, 4, 5. Tá 5. Então agora eu vou contar 5 para o outro lado. 1, 2, 3, 4, 5. É aqui, ó. Ok. Agora esse ponto aqui de baixo. 1, 2, 3. Mesma coisa. Agora 3 para o outro lado. 1, 2, 3. Coloquei ele aqui. Beleza, agora falta esse último. Ele está quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Então tem que contar 5 por outro lado. 1, 2, 3, 4, 5. 5 para outro lado. Agora, ó, se eu vier aqui fazer e fizer quadradinho, ó, podem ver que eles são iguais. Seria como se eles estivessem se refletindo no espelho, um olhando de frente para o outro. Galerinha, agora vindo aqui para o Minecraft, ó, a gente vai fazer um exemplo de reflexão aqui, ó. Então eu estou construindo. Eu tenho aqui uma casinha que eu estou construindo e eu quero colocar arte nos espelhos, nas paredes, de uma maneira que eu complete, cada uma com uma das 3 propriedades que a gente vai ver hoje. Vamos começar agora com a reflexão, então. Tá vendo? Eu tenho essa figura e eu quero fazer uma figura refletida dela aqui. Primeiro, deixa eu pegar os bloquinhos aqui que eu vou usar, né? São os blocos decorativos de mosaico. Os blocos decorativos de mosaico. Deixa eu ver esse azul aqui. Esse rosa aqui. Rosa aqui. E esse verde aqui. Tá, e também tem o bloco branco. Vou achar o bloco branco aqui. Aqui, quartzo polido. Tá, então esses vão ser os blocos que eu vou usar. Então eu tenho que fazer como se eles estivessem refletindo. Beleza, ó, tá vendo? Vamos começar pelo roxo aqui. O roxo, ele tá uma, duas da parede vermelha. Aqui a gente considera tudo como uma reta só. Então ele tá uma, duas. E a linha de baixo é inteira branca. Vou começar colocando a linha de baixo, então, ó. Coloquei a linha de baixo. Agora, bom, o primeiro, ó. Eu contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. A 4 de distância tem que ser branco. Então, 1, 2, 3, 4. É branco. Agora, a 3 de distância, começa o meu desenho. Então, é o roxo. Vou colocar o roxo aqui. Coloquei. Agora, 1, 2 de distância é branco. Então, vou colocar um branco aqui. Aí depois, 1 de distância é branco também. Então, ó, já fiz a primeira linha refletindo. Agora vamos para a segunda linha, ó. Primeiro aqui, ó, em relação à parede vai ser branco. Em relação à linha vai ser branco. O segundo, em relação à linha, vai ser parte do desenho. Então ele é verde. O terceiro, em relação... Se a gente contar aqui partindo da linha, o terceiro ele vai ser azul. Então vou colocar o azul aqui. E o último é parte da parede branca. Então, branco aqui, certo? Agora vamos para a última parte, né, que é essa última linha da parede. Então, o primeiro elemento ele vai fazer parte da parede, então ele vai ser só branco. O segundo vai ser só branco também, certo? Então, primeiro partindo da parede, segundo partindo da parede. E agora o último partindo da parede, o terceiro partindo da parede, ele vai ser rosa. E o último partido da parede vai ser branco. Então, agora a gente tem aqui, ó, perfeitamente refletido, como se estivesse olhando um espelho. Tá bom? Essa é a parte de reflexão a arte de reflexão que a gente pode fazer de decoração no Minecraft e outros joguinhos de construir, certo? Usando a reflexão. Bom, o próximo tema que a gente vai falar é a rotação. O
que é a rotação? É uma transformação geométrica também, ou seja, alguma coisa que vai acontecer com algum objeto geométrico, seja um quadrado, um triângulo, ou uma figura que nem está desenhada aqui, em que você tem o objeto e um ponto, esse objeto gira em torno desse ponto. Uma coisa interessante é que esse ponto ele pode estar dentro do objeto ou ele pode estar fora do objeto. Aqui eu coloquei o primeiro caso. O ponto ele está dentro do objeto, tá vendo? Ele está bem no centro aqui da Alex. Ó. Aí o que acontece? Ela gira nessa direção aqui. O que vai acontecer? Como ela gira em torno dela mesma, a figura ela não meio que se desloca, o lugar, a posição dela acaba sendo a mesma. Mas ela gira e troca a posição da Alex, né? Ela não sai andando por aí porque ela girou, entendeu? Então a gente chama de objeto, né? Aqui ele tá ele antes da rotação e depois da rotação, e esse pontinho que está marcado aqui é o ponto de rotação. O segundo caso é que quando o ponto está fora, o ponto de rotação, ele está fora da figura. Então olha o que aconteceu aqui, ó. Antes da rotação ela estava aqui, aí ela foi, girou e foi parar aqui em cima. Porque o ponto de rotação está aqui. Uma informação interessante é que a gente vai ter basicamente três coisas, né? A gente tem a figura, tem o ponto de rotação e tem a quantidade de graus que ela girou, porque não é só fazer uma rotação, girou 90, girou 360, que é uma volta completa, girou 180, que é meia volta. Então, vamos ver exemplos agora, tanto no GeoGebra quanto no Minecraft, de rotação de figuras. Vamos primeiro para o GeoGebra. Aqui eu fiz uma figura animada para a gente entender essa questão de rotação. Ó. Aqui eu omiti o ponto do centro, né, mas ela vai rotacionar sempre em relação ao centro da figura. E o ponto de rotação está aqui fora. Ó. Aí isso é um hexágono. Vamos ver o que acontece. Eu coloquei para ele rotacionar e para ele ficar rotacionando. Ó, tá vendo? Ó? Aqui, em relação à posição original, ó, ele andou 26 graus. Andou 55, andou 89, então ele vai girando em torno desse ponto aqui, ó, uma quantidade de graus que vai até 360 graus, ó. Eu posso parar a qualquer momento, mas ele está girando uma quantidade fixa de graus. Não precisa necessariamente ter a posição antiga dele marcada. Aí começa de novo, tá vendo? Então ela vai meio que andando em volta dessa figura. Ela poderia rotacionar em torno dela mesmo se esse ponto fosse o centro. Galera, eu tô aqui agora dentro do Minecraft para a gente continuar fazendo. Agora a gente vai fazer o exercício de rotação. Então eu tenho essa figura aqui. Eu quero que ela rotacione 90 graus nesse outro lado da parede, né? Então vai ser ela antes e ela depois, só que rotacionado 90 graus. Então, uma coisa interessante é que se você pegar um retângulo e rotacionar ele 90 graus, seria como se ele aparecesse deitado. Então ele vai no sentido horário. Certo? Então vamos lá, ó. A primeira figura a primeira linha vai continuar branca, não vai mudar nada. Então esse cara que está aqui em cima, ó, seria como se ele tombasse e caísse aqui embaixo, ó. Então esse primeiro cara roxo ele vai vir aqui. Esse cara azul aqui, ó, a mesma coisa, ó, ele tombou, veio aqui vindo e caiu aqui, ó. Eita, coloquei coisa errada, é esse. Esse cara verde, ele andou menos, né? Porque ele está mais perto da rotação. Ele vai cair e parar aqui mesmo. Então deixa eu pegar ele aqui que eu esqueci de pegar esse bloco. É o bloco de decoração amarelo. Então é esse cara aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu tô refazendo essa figura, só que agora ela deitada. Bom, esse último bloco continua branco mesmo. Agora a próxima, ó. Esse azul claro aqui que eu esqueci de pegar também. Vou pegar aqui. Azul claro, cadê? É esse. Esse azul claro aqui, ó, ele deitou e foi cair aqui em cima, ó. Rodou 90 graus, que é um quarto de volta. Aí depois atrás dele, esse cara rodou e caiu aqui em cima. Esse outro cara rodou e caiu ali. E agora sobra só o resto branco, né? Então, se a gente colocar ali, ó, a gente pode ver que parece que a nossa figura pegou e girou 90 graus, certo? Que é um quarto de volta, né? Meia volta é 180, meia volta seria se ele tivesse virado completamente para baixo.
Então, o ponto de rotação estaria mais ou menos aqui, ó, onde eu estou marcando aqui, ó. Seria esse o ponto de rotação. Aí a figura girou, aí vocês imaginam que ela gira no sentido horário e cai aqui de lado, certo? Então esse é um exemplo de rotação que a gente, com figura geométrica, que a gente pode fazer para decorar a casa no Minecraft. Continuando aqui, a última transformação geométrica que a gente vai falar hoje é a translação. A translação, você provavelmente já deve ter, tanto ela quanto a rotação, você já deve ter ouvido falar em geografia, que é a translação e a rotação da Terra. O que que é a rotação? É quando a Terra gira em torno dela mesma. O que que é a translação? É a Terra girando em torno do Sol. Então a translação, na verdade, o que ela é para a matemática e para a geometria? Ela é quando um objeto geométrico se move em uma determinada direção, uma quantidade de unidades fixas. Por exemplo, aqui ó, tem um creeper e aqui eu estou indicando com a flecha. Ele vai andar para cá, ou seja, para a direita, 2 metros. Então, isso antes de fazer o movimento. Ele vai andar na direção do Steve. Depois da translação, ele andou aqui, ó, 2 metros e foi parar aqui. Poderia ter um outro momento depois que ele anda mais 2, vai chegando cada vez mais perto, entendeu? Só que aqui eu quis descrever só o momento que ele anda 2 metros. Então, uma observação importante é que, em geral, quando a gente vê esses exercícios, a translação ela vai ser indicada por uma flecha. Então, vai ter uma flecha apontando na direção que você quer e o tamanho, ou seja, o tamanho da flecha influencia na distância que você vai andar. Essa é a distância a ser percorrida. E caso seja uma malha quadriculada, que nem a gente vai ver agora no GeoGebra, a gente tem que contar os quadradinhos, porque vai indicar a direção. Vamos para o GeoGebra então. Aqui no GeoGebra vocês podem ver que eu coloquei a quantidade de unidades que é para a figura andar. E então se eu mudar aqui para 1, para 2, ela vai andar 2 unidades. Se eu mudar para 4, ela anda 4. Se eu mudar para 12, ela anda 12 unidades. Então, ó, eu coloquei uma animação da figura andando. Você está vendo que ela anda exatamente o tamanho da flecha, mas tem 2 casos. Eu posso ter um caso em que eu tenho que contar quantos quadradinhos ela andou, ou eu posso ter um caso em que eu não tenha a malha, mas eu tenho a flecha me indicando aqui, ó, qual que é o tamanho que ela tem que andar, certo? Então, isso é muito importante entender esses exercícios, porque a figura vai estar contando, às vezes vai ter uma flecha para cima, uma flecha para baixo, uma flecha para o lado, então você tem que contar exatamente quantos quadradinhos tem para cada flecha, ou somar as distâncias das flechas, para você conseguir concluir qual foi a distância que a sua figura andou. Então, galera, aqui de volta no Minecraft, o último exercício vai ser justamente de translação. Então, eu quero que a minha figura ela ande aqui nessa segunda parte da parede, ela tenha andado um quadradinho para cima e um quadradinho para o lado. Então, o que que a gente vai fazer? Primeiro vai preencher a linha de baixo, que não tem nada. Então, esse quadradinho roxo, ele andou um para frente e um para cima. Então, ele vai parar na segunda linha, 1, 2, 3, quarta posição. Então, primeira linha, segunda linha, quarta posição. É aqui, ó, quadradinho roxo. Certo? Agora, esse quadradinho aqui que eu não peguei, deixa eu pegar aqui, ele parece que tem tipo uma margarida desenhada. É um mosaico branco. Ele andou uma unidade para o lado e uma para cima. Então ele parou no lugar desse outro aqui, ó. Segunda linha, 1, 2, terceira posição. Ele andou para cá, segunda linha, terceira posição. Agora, esse verde, ele andou uma para o lado e uma para cima. Então, ele parou na primeira linha, 1, 2, terceira posição. Primeira linha, terceira posição. Esse outro branco aqui, ó, tem essas coisas desenhadas, ele andou uma para o lado e uma para cima. Então, ele parou na primeira linha, quarta posição lá em cima. Quarta posição. Bom, o resto do mosaico é branco, então é só eu preencher agora com branco aqui. A gente termina, ó. Então ele transladou para o lado e para cima. Aí com isso a gente fecha esses 3 tipos de decoração que a gente pode fazer. Lembre-se de fazer os exercícios que eu vou mandar. Eles são bem tranquilos, são exercícios da apostila e do caderno do aluno. Qualquer dúvida vocês podem me procurar.
tanto nas redes sociais quanto no, no e-mail, no WhatsApp, dentre outros. Lembrem-se, os exercícios têm que ser entregues no Classroom, não pode entregar por outro lugar, porque o Classroom é o meio oficial de eu ter contato com vocês. Porque, você não entrega no Classroom. Vamos supor que aconteça de eu perder esse exercício. Se você não tem como nem eu nem você provar que você entregou esse exercício, então isso é um problema para você e um problema para mim. Então, o ideal para garantir, para sua segurança, para mim, é que você vá lá e entregue o exercício no Classroom. Não é tão difícil de enviar por lá, certo? Qualquer coisa é só entrar em contato.